Capítulo 23, desculpa. Capítulo 23, estranha moral. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vou repetir. Capítulo 23, estranha moral. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Disse a outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que antes eu vá enterrar a meu pai. Jesus lhe respondeu: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai e anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar essas palavras? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. As considerações precedentes mostram, primeiro, que na circunstância em que foram pronunciadas, não deviam exprimir uma blasfêmia contra aquele que considerava um dever de piedade filial e enterrar seu pai. Ao contrário, elas encerram um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. Com efeito, é a vida espiritual, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira. É um tipo de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma roupa grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira corrente que o prende à gleba terrena, da qual ele fica feliz em libertar-se. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente através da lembrança. É um respeito análogo ao que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que aqueles que amavam guardam como relíquias. É isso que o homem daquela época não podia compreender por si só. Jesus ensina dizendo-lhe: não te inquietes com o corpo, mas pensa sobretudo no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, pois somente lá está a verdadeira vida. Que assim seja. Então, o que podemos tirar de proveito, o que podemos fazer um ponto de reflexão em cima da frase: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando Jesus fala isso para um jovem que deseja o seguir, Jesus sabia da morte do corpo do seu pai e disse para ele: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando Jesus fala isso, sem o entendimento da parte do espiritismo, da parte espiritual, da parte da pátria espiritual, a gente acaba tendo um pensamento completamente errado de Jesus. Primeiramente, a gente vai pensar que ele está se desfazendo daquele momento tão difícil para aquele jovem enterrar o seu pai, sepultar o corpo do seu pai. Porque quando nós falamos que sepultamos, quando eu falo, eu sepultei a Larissa, que é a minha filha, eu não sepultei a Larissa, eu sepultei o corpo que a Larissa utilizou durante 21 anos. O corpo foi sepultado. Nós temos que ter esse entendimento da matéria e da parte espiritual. Então, quando Jesus fala,
deixe que os seus mortos enterrem seus mortos, é porque aqueles que estão presos à matéria, eles estão praticamente mortos, né? Eles estão mortos. Por quê? A morte não quer dizer que aquele menino, aquele jovem que estava sepultando o corpo do seu pai, ele estava morto. Ele continuava vivo, ele continuava encarnado, porém, ele estava morto de pensamentos, de conhecimentos, de entendimento. É isso que Jesus quer passar nessa frase, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Porque as pessoas, elas tendem a ficar presas na parte do corpo. O sepultamento, ele é válido, ele é honroso, ele é respeitoso. Mas desde que você vá, você sepulte, você enterre aquele corpo, correto? E depois você tenha o entendimento de que a vida continua. O seu ente querido, aquele que desceu à sepultura, aquele corpo que desceu à sepultura, aquele espírito que ali habitava, ele está livre. Ele está livre para continuar a sua caminhada. O que morreu foi o corpo. Então, quando a pessoa ela continua presa a esse corpo, ela praticamente, aqueles que ficaram, continuam presos àquele corpo, eles estão praticamente mortos. Mas não estão mortos na vida, mas e sim para o conhecimento. Estão mortos para Deus, para Jesus, para a fé, para o comprometimento, para a determinação. Vou repetir. Quando você vai sepultar um ente querido que o antecedeu à pátria espiritual, isso é válido, isso é correto, isso é respeitoso, é honroso. Mas que você possa ter o entendimento de que a vida continua, de que nada teve um ponto final além do túmulo. Não é porque você teve presente no sepultamento de um corpo, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua esposa, do seu ente querido, não quer dizer que tudo acabou. As coisas, a vida continua aqui e a vida continua lá. Tanto é que aqui eles falam, né, com relação a isso. Aí aqui está assim, ó, o que podem significar essas palavras? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não deviam exprimir uma blasfêmia contra aquele que considerava um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Então não era uma blasfêmia, não era uma coisa que Jesus estava blasfemando daquele jovem, não é isso. Ao contrário, elas encerram um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode tornar compreensível. Então aqui está falando, ao contrário, elas encerram um sentido profundo. Então há um encerramento de uma vida, de um ser que completou tudo aquilo que ele tinha o que fazer aqui no planeta Terra. Então se encerrou. Há um sentido profundo entre aquele que fica, até mesmo aquele que parte. Há um sentido, há um amor profundo de ambas as partes. Mas aí aqui é onde entra a chave que liberta os nossos pensamentos, a chave que dá o entendimento da frase, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Que só um conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. Então foi aquilo que eu falei para vocês. Quando detém do conhecimento de que a vida continua, de que o que morreu foi o corpo, que o espírito continua, a vida continua aqui, a vida continua lá, que você tenha fé, você tenha um entendimento do plano espiritual, então isso fica mais fácil de você entender o que Jesus quis dizer. Entendeu? Então eu vou repetir. Que só um conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível.
Então, quando você detém do conhecimento de tudo que está acontecendo no plano espiritual, de como que acontecem as coisas, para onde nós iremos, né? Aí isso torna as coisas mais leves, mais tranquilas, com o entendimento necessário para qualquer tipo de frase, quando se diz, né, no que diz respeito ao plano espiritual, porque você detém do conhecimento, você sabe para onde o seu ente querido voltou, né? Você sabe que o que morreu, o que acabou, o que se encerrou foi aquele corpo. Você sabe que ao encerramento do ciclo vital daquele corpo denso, pesado, o espírito ele se desprende, ele sai, ele não precisa mais daquele, é como se fosse uma borboleta dentro do casulo, ele não precisa mais. E aqui continua, com efeito, é a vida espiritual a verdadeira vida. Então quer dizer, nós sabemos, para quem tem um entendimento, que a verdadeira vida é a vida espiritual. É a vida normal do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira. Então, quando nós embarcamos, né, nesse planeta, quando nós retornamos para esse planeta, sobre a alegação da reencarnação, nós sabíamos que seria transitório e passageiro. Nós estávamos de passagem. Então, nós viemos para cá para fazer algo que nós, no plano espiritual, acertamos em fazer para a nossa melhora moral, a nossa melhora espiritual. Então, nós embarcamos nessa plataforma, né? Vamos falar assim. E hoje nós estamos aqui. Não sabemos até quando, mas nós sabemos, aquele que tem o conhecimento, o entendimento, sabe que um dia todos nós iremos retornar para a nossa verdadeira casa, que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui sabendo que um dia nós deveremos retornar ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Por isso que aqui fala, com efeito, é a vida espiritual a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira. Nós somos espíritos encarnados em um corpo, ok? É um tipo de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma roupa grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira corrente que o prende à gleba terrena, da qual ele fica feliz em libertar-se. Olha só que interessante. Então, nós sabemos que nós somos espíritos, que nós não morremos, que o nosso espírito ele é eterno, para quem acredita, né? Para quem tem esse conhecimento do plano espiritual, ok? E quando nós embarcamos nessa plataforma, quando nós reencarnamos no planeta Terra, nós precisamos, para que possamos caminhar, para que possamos dar continuidade na nossa existência aqui, na nossa evolução espiritual, moral, nós precisamos adentrar a um corpo grosseiro e denso. Precisa fazer um revestimento na parte espiritual. Então hoje nós somos encarnados. Eu sou o Alex, encarnado, tá? Eu tenho um espírito que move todo esse corpo grosseiro, ok? E eu sei que esse corpo, ele está fazendo o papel dele momentaneamente. Eu sei que um dia ele vai começar a falhar e ele vai ter o fim dele. E aí o que o espírito faz? Ele pega e sai desse corpo. Ele deixa essa roupagem, é como se deixasse uma roupa, né? Aquela roupa já usada, que já tanto nos serviu, tanto nos ajudou, só que chegou o momento de sair daquela roupa e trocar, comprar uma nova roupa, vamos falar assim, né? Então, é uma verdadeira corrente que se prende à gleba terrena, da qual ele fica feliz em libertar-se. Então é como se
você estivesse aqui, eu, Alex, estivesse com uma corrente na minha perna presa à terra. Então, né, eu fico preso. Mas chega uma hora que essa corrente ela é arrebentada, ela perde, né, a sua força e ela acaba arrebentando e o espírito ele volta para o plano espiritual, para a sua verdadeira casa. E ele fica muito feliz em se libertar. Porque se a gente parar para analisar, se eu quero sair daqui de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para Fortaleza, o que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar os meios próprios. Eu tenho que ir de carro, eu posso ir a pé, eu posso ir de avião, eu posso ir de trem, correto? Já o espírito não, ele é liberto, ele é livre. Você vai estar em qualquer lugar a hora que você quiser. Então você vê como é tão feliz, né? Como fica tão feliz um espírito liberto. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente, através das lembranças. Então foi como eu estava falando lá atrás. Nós não podemos e nem devemos ficar presos àquela matéria que irá entrar em decomposição, né? Que irá voltar para a Terra e um dia vai se desfazer durante anos, né? Mas nós temos que ter um entendimento que o espírito ele é eterno. Então, não é uma falta de respeito se você vai lá, você faz o sepultamento, participa do sepultamento do corpo daquele ente querido que te antecedeu a parte espiritual, e você depois, tem gente que volta, né? Todo ano vai ao cemitério, não tem problema nenhum. Cada um sabe o que tem que fazer. Né? Eu, por exemplo, eu fui ao sepultamento da minha filha, eu não vi o corpo dela descer a sepultura, tá? Eu não tenho essa lembrança, eu não vi o corpo da Larissa dentro de um caixão, eu não vi. Eu estava no cemitério, porque eu tinha que estar, mas eu não participei de nada, não teve velório, o corpo chegou, foi direto para a sepultura. Mas assim, eu, Alex, depois da sepultura do corpo da Larissa, eu nunca mais voltei ao cemitério. No primeiro ano, no segundo ano, para botar flores. Não. Por que, Alex, você não fez isso? Porque eu tinha já o entendimento que a minha filha não estava ali. Você está me entendendo como é que funciona? Mas isso não era falta de respeito. Era o meu entendimento. Agora, tem aquelas pessoas que continuam indo depois de 30, 40, 50 anos. Boa noite, Madalena. Boa noite, Andréa Mendes. Boa noite. Madalena, né? Isso. Uma boa noite para vocês. Então, assim, como eu estava falando, eu tenho um entendimento de que o corpo que foi sepultado foi o corpo que a Larissa utilizou durante 21 anos. Mas eu tinha já um entendimento que o espírito da Larissa continuava vivo. Então, eu não tinha necessidade de ir todo ano no cemitério. Já vão fazer 8 anos. Junho agora desse ano faz 8 anos. Dia 4, né? Dia 4, 5, 6 e 7. Então, assim, eu tenho um entendimento disso, de que minha filha continua viva. Eu tive o respeito para com todos os amigos, para com todos os familiares. Alex, mas você não fez velório. Eu não fiz velório por quê? Por causa do sofrimento. Não haveria necessidade. Eu não ia ficar dentro... Eu não ia ficar naquele local vendo minha filha dentro de um caixão. Eu não ia suportar isso. Então foi decidido que não teria velório. Mas tudo foi feito nos conformes. Só que depois, quando isso passou, eu não fui mais ao cemitério. E não recrimino quem vá. Continue quem vai, quem tem que ir lá, continua indo. Não tem o certo nem o errado. Só tem que ter o entendimento. Eu tenho o entendimento que a minha filha não se encontra naquele cemitério, naquela sepultura. Ali está o corpo, que já deve estar, nem deve existir mais. Correto? Só deve estar agora a parte da ossada. A minha filha, ela está, quando ela me escreve nas cartas psicografadas que eu recebo, pelo médium Newton Stuck, pelo Diego Gala, pela Carol Fonte, que são médios seríssimos,
são médios autênticos, médios sérios de psicografia, ela me fala que ela está trabalhando, que ela está estudando, ela fala tudo. Então a minha filha está viva. Então quando você tem esse entendimento, você não adentra essa frase, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Porque você está vivo dentro de Cristo, você está vivo dentro de Deus, você está vivo dentro da pátria espiritual, você sabe para onde você vai, você sabe de onde você veio. Então, que você possa continuar com as lembranças, né? Através das lembranças, com a ausência do espírito, sabendo que ele está vivo, mas com a ausência daquela pessoa do seu lado, caminhando com você, que você possa, através das lembranças, né, terem momentos de um sorriso, né? Você tem direito de você continuar a sorrir. Então, de um sorriso, de lembrar, de falar, entendeu? Continuando aqui. É um respeito análogo ao que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que aqueles que amavam guardam como relíquias. Então, é outro ponto. É outro ponto que dentro de todo o conhecimento que você tem, que você detém, que você buscou, né, daquela presença de Deus, daquela presença de Jesus, daquela presença da nossa Mãe Santíssima, do entendimento da nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Tem pessoas que também não está errada, elas continuam presas àquilo que ele utilizava, uma roupa, um tênis, um carro, uma moto. Não mexe, eu não vou vender, eu não vou dar, isso aí deixa aí, que é de fulano, ou foi de fulano, isso aí eu vou guardar como recordação. Ok, Alex, mas está errado. Não, está dentro do direito da pessoa. Gente, não existe o certo e o errado nesse momento. Existe o que está dentro do seu coração, o que você quer fazer, o que é bom para você. Então, as pessoas se prendem a uma matéria, a um material que ele utilizou, ou que até mesmo tocou. Olha, Larissa tocou nessa capinha. Ela tocou nessa capinha, então eu vou guardar porque a Larissa tocou nessa capinha, eu vou guardar. Se ela tiver me fazendo a utilização de pôr o meu aparelho celular, ok. Se não tiver mais, eu vou dar, eu vou vender, eu vou fazer alguma coisa. Correto? Mas eu não preciso ficar preso à capa, porque ela tocou. Mas tem pessoas que guardam. Ah, Alex, então está errado. Não está errado. Você faz aquilo que seu coração manda. O que falta é o conhecimento. O que falta para essa pessoa é saber que não há a necessidade de eu ficar com isso aqui guardado, porque ela tocou. Porque eu não consigo ver nada, né? Tem pessoas que não lavam. Ah, não vou lavar porque tocou aqui, eu não vou lavar e tal. Mas tudo bem, ok. Isso está dentro do deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ok? Então é isso. É um respeito análogo ao que se tem pelos objetos que lhe pertenceram. Ele tocou e que aqueles que o amavam guardam como se fosse uma relíquia. Como se fosse uma relíquia. Uma coisa é você guardar, por exemplo, ó, eu tenho aqui um terço, vamos dizer, eu tenho um tercinho aqui, um escapulário. Tá? Vamos dizer que esse escapulário aqui fosse da Larissa. Né? Eu achei o escapulário guardadinho lá, vamos dizer, não é, tá, gente? E aí eu pego e utilizo o escapulário. Legal, beleza. É o escapulário que a Larissa usava. Eu uso o notebook que a Larissa usava, né? Que já vão fazer já há quase 10 anos esse notebook. Então, mas eu não guardo como se fosse uma relíquia. Ninguém pode tocar isso aqui, ninguém pode entrar no quarto, ninguém pode tocar na roupa. Não, gente. Eu não tô ainda. Eu já lá do início, né? A pessoa pode até me perguntar, Alex, mas você era espírita? Eu falei, não. O tempo que tem de desencarne da minha filha é o tempo que eu tenho de espiritismo. Eu falo para as pessoas que eu, com certeza, a cada tempo que passa, eu tenho esse entendimento que lá na minha outra reencarnação, na minha encarnação passada, eu praticava o espiritismo. Tanto é que quando a Larissa desencarnou, isso começou a vir para mim de uma forma muito assim, forte.
Coisas que eu falava que eu nunca tinha entrado, eu nunca tinha lido um livro. Nunca li o Pentateuco Kardeciano, que são os livros de Allan Kardec. Nunca participei de uma sessão, nunca. Mas aflorou. O véu de esquecimento ele foi tirado um pouquinho para que eu pudesse estar do jeito que eu estou agora. Entendeu? Dando continuidade aqui para a gente terminar. É isso que o homem daquela época não podia compreender por si só. Então, naquela época, eles não tinham esse entendimento, né? Jesus ensina dizendo-lhe: não te inquietes com o corpo, mas pensa sobretudo no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, pois somente lá está a verdadeira vida. Então, aqui eu não preciso nem dizer mais nada, né? Só vou repetir para vocês o que Jesus disse, né? Jesus ensina dizendo-lhe: não te inquietes com o corpo, mas pensa sobretudo no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, pois somente lá está a verdadeira vida. Então, Cristo quis dizer o seguinte: não te inquietes com o corpo, não se preocupe com o corpo. O corpo vai ser dado o devido fim para ele, ok? Ok. Mas pensa sobretudo no espírito. Então, não fique preocupado com o corpo, se preocupe com o espírito, né? Dê um maior valor ao espírito. E depois que você der o valor ao espírito, você tiver o seu entendimento, vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a tua pátria não está na terra. Então, depois que você sepultou o corpo, depois que você teve o entendimento do espiritismo, do espírito, para onde nós iremos, com esse e seu conhecimento, vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens, aqueles, né, os homens, que sua pátria não está na terra. Vai dizer àqueles que não acreditam, vai dizer àqueles que não têm o entendimento, que a verdadeira casa está no plano espiritual, tá? Pois somente lá está a verdadeira vida. Ok, gente? Então eu espero que isso eu possa ter explicado da melhor maneira possível. Não sou um expert nisso, tá? Mas eu peço muita ajuda da espiritualidade e eu espero que eu possa ter ajudado. Eu só peço desculpa. De repente, pessoas podem ficar chateadas, tristes. Ah, o Alex falou que quem vai... Não, gente, olha só. Quem vai no sepultamento, quem guarda a roupa, quem vai levar flores no dia de finados, quem vai acender vela, quem continua com as roupas dos seus filhos, das suas filhas, do seu ente querido, com os pertences deles, continuem. Eu não estou aqui falando que é certo ficar ou não é certo ficar. O certo é o que está dentro do seu coração. As roupas da Larissa, que a Larissa utilizou, ela só foi ser doada, eu acho que uns 6 anos depois, 5, 6 anos depois, que nós fomos abrir as malas, eram 5 malas de roupa, que aí foi ver, e olha, eu vou falar uma coisa para você, as roupas estavam intactas, não estava mofada, não estava com cheiro de mofo, estava com o cheiro dela, impressionante, para quem acredita. E ali a Andréia foi vendo o que servia e o que não servia para ela. Chamou as amigas, as colegas e presenteou ela com as roupas da Larissa, que até hoje ela utilizam, tiram foto, manda: tia, olha a roupa que eu tô. Isso é gratificante, né? Alguém está utilizando a roupa, né? Eu acho que a Larissa está muito feliz com isso, com esse gesto, muito feliz. Eu não fiquei, eu fiquei com o notebook, né? Tem livros dela que nós ficamos, tem material escolar lá quando ela começou a estudar, porque são recordações maravilhosas. Então, assim, mas de 100%, vamos dizer que 90% foi doado, entendeu? Agora, você que continua com todo esse material do seu ente querido, não tem problema nenhum, gente. Por favor, eu não estou falando aqui que é para você doar, eu não estou falando aqui que é para você não doar. Não é isso. Você faz aquilo que manda ao seu coração. Ok? Beleza? Vamos então